Olá, claro, vocês sabem, sou a professora Maria, né? Mas eu estou passando aqui para comentar um pouco sobre a atividade que vocês receberam, que é, deixa eu ver aqui, conhecendo vozes e textos produzidos em suportes humanos, juvenis periféricos. Atividade é vozes, textos e contextos. Então são dois momentos, parte um, parte 2. Na parte um vocês receberam um texto falando sobre a poeta Miriam, né? Vocês tinham que entrar lá no link do Google e assistir, aliás, ler a reportagem sobre ela, como é que ela então consegue implementar o Islã lá na USP onde ela estuda. E depois tem um vídeo também dela declamando um dos poemas dela de batalha, a Mídria. Mídria Pereira, ela é Slammer Master. O que significa isso? Significa que ela ganhou muitas batalhas de poesia. Porque o Islã não é o Islã lá do Estado Islâmico, né? Da religião do Estado Islâmico. O Islã é batalha de poesia. Quer dizer, é uma batalha entre poetas. Ganha quem tiver a melhor palavra ou quem se expressar melhor. Pode ser que sua poesia não seja a melhor, mas se conseguiu se expressar melhor que os outros batalhadores lá, aí você consegue levar o título. Mas Mídria é de uma excelência na escrita e também na performance, como vocês puderam conferir aí. Então, nós temos a atividade detalhada, deixa eu ver aqui para vocês. Ela está bem detalhada. Deixa eu ver. Peraí. Então, aqui, olha, o livro ainda é o maior suporte literário, mas não é o único. A literatura ocupa outros objetos e suportes. Já pensou que a voz também é um grande suporte? Claro, vocês já pensaram, né? Quando o texto sai do papel e ocupa as bocas, as vozes, a tendência é ampliar e ocupar outros espaços, territórios humanos, ou seja, meu corpo pode ser suporte para uma expressão poética. Né? Sabia que a periferia também produz uma literatura poética que fala da vida, fala das dores do cotidiano? A poesia do Islã é assim, uma voz literária que conclama escutas sensíveis ao cotidiano, aos sintomas da exclusão social da periferia. E é isso aí. Um poeta, ele se expressa não só reunindo sentimentos próprios, muitas vezes ele se expressa também quando a sua dor é coletiva. O que é uma dor coletiva? É quando o que me afeta está afetando toda a minha comunidade, minha região, meu território. Então isso é uma dor coletiva. E eu escrevo sobre isso, eu me expresso sobre isso, eu quero falar, quero contar para o mundo e qual é a linguagem que melhor pode sustentar essa, essa palavra, a poesia. Então, o Islã é isso. E a Mídria é essa Slammer que compartilha também momentos de uma palavra mais individual, né? Quando ela está falando dela mesma, enquanto menina negra, enquanto uma garota que conquista um espaço, conquista uma vaga numa universidade que é difícil de entrar, sendo moradora da periferia, estudando em escola pública. Então, ela traz na poesia dela o movimento em que ela faz, né? Que ela que forja tudo isso, para conseguir conquistar lugares em que garotos e garotas da periferia não conseguem atingir ou não conseguem conquistar de qualquer maneira. Né? Existe uma discriminação muito grande em relação à conquista de jovens da periferia. E a Mídria combate tudo isso, então, com a sua poesia. E aí vocês tinham que assistir depois o vídeo e fazer comentários, né? Ler a reportagem, assistir o vídeo. O que você achou da poeta Mídria? Que teve gente que colocou lá, achei legal, achei boa, e teve gente que escreveu coisas lindas sobre ela.
né, o fato dela romper com todos esses preconceitos, sendo menina negra, sendo mulher também, teve algumas que escreveram defendendo também essa posição feminina da Mídria. E o que você achou da poesia do Islã? Teve gente que falou assim, ah, legal, eu já conhecia. Bom, isso não é jeito de se expressar também, né? Você pode dizer mais profundamente o que é isso então, o que é batalhar com a palavra. Né? Existem guerras e guerras, e uma delas é com a palavra, né? Ou com a escrita. Né? E aí você tinha que criar um texto único, não ficar respondendo pergunta. Vocês têm uma mania que é de ficar respondendo pergunta por pergunta. A pergunta é orientadora. Ela sempre orienta o passo que eu vou dar. Mas eu leio todas e tem gente que se expressa muito bem, claro, essa minha fala serve para quem ainda está reunindo respostas em tópicos, não é? Mas tem gente que consegue se expressar num texto só e dizer o que pensa sobre tudo, sem topificar, né, a resposta. Então, criando um texto único, se expressando, ou fazendo em formato de vídeo, ou fazendo também em forma de poesia, sua resposta, por que não? Né? A gente está falando de poesia, por que eu não posso transformar a minha resposta numa resposta poética, dizendo para a professora Maria o que eu estou pensando sobre tudo isso que ela está propondo, inclusive estudando à distância, o que eu tenho a dizer sobre tudo isso. Ah, e essas atividades aí que você está mandando para nós aí, né? Está nos deixando, né, de cabelo em pé. Então, como é que vocês me respondem em relação a isso também? E aí, a segunda etapa da atividade, ela vem dizendo assim, a palavra como território humano de narrativas poéticas da periferia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa modalidade poética com a Slammer Master Mídria da Silva Pereira, aluna de graduação, claro, de Ciências Sociais na USP, e muito boa, por sinal. O que a Mídria faz? Ela senta na frente do computador dela e diz, vou mandar um recado para os alunos e alunas da EMF Arquiteto Vila Nova Artigas. E ela mandou uma mensagem para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque ela está explicando lá o que é Slam, como surgiu, os tipos de slam que existem, os slam temáticos, o slam interescolar, que tem todo ano em São Paulo, né? Foi criado pelo Emerson Alcalde, que é do slam da Guilhermina. Ele criou, então, a Batalha de Poesia Interescolar. E atualmente acho que já são 25 escolas que participam da cidade, são 60, nem sei direito, acho que são 60 escolas que participam, mas talvez a Mídria tenha mais esse dado com mais clareza, mais certeza. Né? E também como se dá o processo de criação, através da junção, da reunião de palavras, como é que é esse processo de criação também. Então vocês vão assistir. E aí eu tenho aqui, depois, as perguntinhas de reflexão para vocês. Claro, a gente reflete, lê um livro, você lê um livro, eu leio um texto para vocês, qualquer modalidade de texto, eu sempre vou perguntar, e aí, o que vocês acharam? E aí, esse achar não é um achar de qualquer jeito, de qualquer maneira, é um achar profundo, né? Porque a leitura tem que fazer um sentido na nossa vida, certo? E a sua resposta não vai ser mais aquela resposta de, eu já conheço. Ah, legal. Não, você vai escrever um poema para me responder. Né? Pode ser trova, quadrinha, uma estrofe de 6 linhas, 7 linhas, 10 linhas, não importa. Mas vai ser uma resposta de forma muito poética, essa segunda parte da atividade, que foi a última postagem. Então prestem bem atenção. E aí eu vou ler alguns textos produzidos por alunos aqui, só para vocês verem como é que se dá esse processo de criação. Eu não estou dizendo que vocês não sabem fazer, porque tem chegado textos muito bonitos, certo? E vocês estão produzindo aí muitos textos, professor Wellington, que são de uma qualidade muito extremosa, com muito esmero. Eu acho que vocês estão usando muito esmero nessa forma de escrever, né? Com a orientação dele aí. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na sala de leitura na EJA, eu comecei na escola, na sala de leitura da escola, em 2001. Então, eu trabalhei na EJA, trabalhei com do primeiro ao oitavo ano, que antes era assim, da primeira à oitava série, e também com a EJA da noite. E a EJA fez algumas escritas que eu guardo até hoje. Né? A gente fez uma campanha de quadrinhas, uma publicação, uma exposição de quadrinhas, foi muito legal.
E o senhor Nelson, que é um senhor que eu ainda encontro por aqui, ele terminou o 2º grau, já idoso, mas eu ainda encontro com ele escreveu assim: até segunda-feira não precisa se preocupar. Depois de uma peixada a gente pode se lembrar. Olha só a rima. Ele usou rima aqui nessa quadrinha. Mas não precisa ser assim. Vocês podem escrever uma poesia mais livre, né? E a Arlete, também uma senhora que a gente ainda se encontra por aí, né? Estudou no Artigas, fez o ensino fundamental e depois foi fazer o ensino médio no Haroldo. Ela escreveu assim: ela estudava 2º ano, 2ª série à noite, olha só quanto tempo faz, né? E a professora dela era Arminda e já se aposentou. Então ela escreveu assim: lá na sala da Arminda tem bastante diversão, todos falam alguma coisa e não chega à conclusão. Muito legal, né? Deixa eu ver aqui. Esse texto aqui são de alunos de 8º ano, de uma outra escola. E eu vou ler para vocês o Viver, que é do Gustavo de Souza, e vou ler o Ame, de Jonathan Cristóvão. Então vamos lá. Gustavo de Souza, Viver. Estudar, permanecer, perdoar, entender, trabalhar, compreender, aguentar, viver. Para que tanto planejar? Se daqui a pouco posso morrer, tudo para encarar a vida como ela é e não como deveria ser. Gustavo. E aqui, Ame, de Jonathan Cristóvão. Não preciso de amigos nem de família. A única coisa que eu preciso mais é de alguém que me ame. Sinto-me muito bem só de saber que tem alguém que me ama. Mas prefiro que esse alguém esteja do meu lado e torço para que esse alguém seja você. Jonathan Cristóvão. E uma outra poesia aqui também. Deixa eu ver aqui. É uma reunião de poesias de Elisandra Souza, e ela escreveu Mulher Preta, Realeza. Vamos lá então. Mulher preta de tranças exóticas, pele brilhosa, tem olhos de ameixa, lábios carnudos e que bela voz. Algumas são altas, outras nem tanto, que perfeita criação. Gosta de tecidos coloridos, de colares bonitos e de se banhar com ervas cheirosas. Umas dominam a arte de cozinhar, outras não saem do lar. Outras sonham com os livros, mesmo que pesem carregar. Outras, ainda meninas, já enchem a barriga. E que dura será a sua vida. Meninas, mulheres, mulheres, meninas. Esse outro texto aqui é de um professor que já se aposentou, que trabalhou na nossa escola, dava aula de português. Talvez alguém tenha tido aula com ele, professor Hernandes. E ele usava o pseudônimo de Chagall. Livro publicado, são vários livros dele publicados. E eu vou ler para vocês aqui um dos textos, porque não tem título, né? São textos que vão ocupando o livro e vão só sendo separados por números. O caminho humano é sagrado. Dada a solidão neste mundo, um pai do universo é louvado, mãe terra desprezo profundo. Querendo alcançar as estrelas, olhamos para o infinito, viajamos sempre ao vê-las brilhando nesse manto bonito. Ninguém é culpado de nada, ser livre é muito difícil. Sabemos o fim dessa estrada, sabemos também seu início. Precisamos aprender a caminhar, provando dos vários sabores, sorrindo ou chorando, amar, apesar dos espinhos, as flores. E aí, eu vou ler um texto meu, criado nessa campanha. Eu sou poeta há muito tempo, também faço música, faço um monte de coisa. Então, voltando agora, como eu falei antes, eu também escrevo poesia, escrevo música, faço um monte de coisa também há bastante tempo, não é? E essa poesia que eu vou ler para vocês aqui, eu escrevi no formato de cordel, né, que é um gênero literário também. E este cordel que eu escrevi chama-se Blackout na Educação. Vamos lá? E é do dia 21 de maio. No dia 21 de maio que eu escrevi, assim, numa noite, né, depois de um dia exaustivo de tensão, que o computador não funcionava.
o celular travou também com essa plataforma, e aí eu tive um momento de inspiração para escrever sobre o que eu estava sentindo naquele momento. E ficou assim: blackout na profissão. Senhores, senhoras que estão em casa, a artista pede licença para puxar uma curta prosa aqui na vossa presença. Sou contadora de história, professora e artesã, por isso pego a palavra, costuro nela um sentido, pois sou também tecelã. Tô aqui no home office, que é uma lida do cão. É dedo, é mão, são os olhos, sentidos em prontidão, desde o amanhecer do dia, que estão sempre em ação, nas demandas produtivas de uma nova educação. Já pesquisei pelo Google, Wikipedia e outros sites, respeitando toda a regra, para não entrar em blackout. Respondo e-mail de alunos, devolutivas no Zap, planejo e monto planilhas, leio currículos e trilhas, da tela não tenho escape. Tem hora que fico em pane, realmente assustador. Tenho medo que desande a rede, o computador. É um circuito completo de fios, cabos e ons. Esse trabalho é completo, do Teams para o Classroom. Chega o sábado, não desligo, o tempo contabilizo e para mim não sobra nenhum? Será que é o novo saber? Nova era em brotação? Ser uma teacher online sem a mínima condição? Sem ter hora para comer, até mesmo sem lazer, esgotando a atenção? Desconfio que essa live, com fundo de opressão, carregue na diretiva, entre linhas na surdina, do fim de uma profissão. É isso aí. Espero que vocês gostem também dos outros poemas, de alunos e do professor Nando também aí, dos alunos da EJA que nem estão mais conosco. E que possam também produzir os seus momentos poéticos aí. Tchau, até a próxima.